O grande assunto do final de semana, com toda certeza, foi a revista Veja, com a capa do ex-presidente Lula, com o título A Vez Dele, e um subtítulo dizendo que, caso confirme a delação premiada do empreiteiro Léo Pinheiro, da construtora OAS, vai envolver diretamente os negócios, segundo a revista, os negócios criminosos do ex-presidente Lula, né, pagamentos de despesas pessoais e também de como, segundo a mesma revista, teria enriquecido o Lulinha, um dos filhos do presidente Lula tal. A base da reportagem é a possibilidade da delação premiada do empresário Léo Pinheiro, da empreiteira Votos OAS. É bom lembrar que há cerca de 3 meses atrás, Ricardo Pessoa, da UTC Constran, outra empreiteira, a mesma revista tinha colocado como capa Ricardo Pessoa dizendo que ele era um homem-bomba, né, que ele poderia fazer a delação premiada, algo que acabou ocorrendo, tendo em vista depois todos os fatos recentes que nós tomamos conhecimento. Certamente deve ter muitos outros que estão na esfera do processo judicial lá na 13ª Vara Federal de Curitiba, mas o que nós tomamos conhecimento da delação premiada de Ricardo Pessoa são dados esclarecedores envolvendo também o ex-presidente Lula. Portanto, se esse senhor, Léo Pinheiro, realmente aceitar a delação premiada, tal qual diz a revista, com essas informações que já foram reveladas, isso é extremamente grave. Aí nós teremos de saber se efetivamente somos todos iguais perante a lei, ou seja, se a Constituição brasileira ela vigora para todos ou não, ou se há uma exceção em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E por quê? Porque ele não tem foro privilegiado. Caso tudo isso seja verdadeiro, o que foi dito, que envolve a família do ex-presidente, especialmente seu filho, conhecido como Lulinha, são crimes cometidos graves. Ou seja, nesse caso, o ex-presidente teria de se mudar de São Bernardo do Campo para Curitiba, do duplex luxuoso que ele vive, para uma dependências não tão luxuosas assim da Polícia Federal lá na cidade de Curitiba. Essa é a grande questão, esse é o grande tema. E ele disse, já sabendo da matéria, no fim de semana, em Santo André, numa reunião dos sindicatos metalúrgicos lá de Santo André, disse o seguinte, que isso parece nazismo. Não. Eu digo a ele, dando uma aula de história, ele tinha dito, dirigindo-se diretamente a mim, há pouco tempo atrás, dizendo que eu era o historiador que não sabia história. Então eu vou explicar ao presidente Lula que é o contrário. É o senhor que cometeu vários crimes, segundo a revista, é que não sabe nem do que é ética, do que é moral e não sabe história. Isso não é nazismo, presidente. Nós vivemos no Estado Democrático de Direito. O nazismo, que vigorou na Alemanha de 1933 a 1945, era um regime totalitário. Nesse caso, não é um Estado democrático de direito como nós vivemos. Portanto, se fosse no nazismo, o senhor fosse o Hitler, seria inimputável. Mas não, o senhor vive no Brasil, no Estado democrático de direito, o senhor não tem mais foro privilegiado. Portanto, se realmente Léo Pinheiro fazer a delação premiada e, de acordo com as informações apresentadas pela revista Veja, todos esses crimes que envolvem gastos pessoais do senhor, suposto enriquecimento de um dos seus filhos e suposto dinheiro do senhor também estaria envolvido em pagamentos fabulosos da empreiteira desse senhor Léo Pinheiro, a OAS, aí a situação do senhor vai ficar muito preocupada. Esse é o grande assunto, é saber se é a vez de Lula ou não.